Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com ela no Dia das Mães. No Dia das Mães não, né? No final de semana do Dia das Mães, com a mãe da Eva. Tudo certinho, Maria? Tudo certinho, tudo em ordem. Ah, que legal. Dessa vez a gente conseguiu se programar para deixar certo isso de da gente gravar e no Dia das Mães, é porque vai ser o Dia das Pois, Mães no Brasil. no Em Brasil. Portugal, o Dia das Mães é daqui a 2 dias, no Uhum. primeiro domingo do mês. E eu fui pesquisar dessa diferença antes da Hum. gente gravar. Hã. Ou por que que o Dia das Mães em Portugal é no primeiro domingo de maio e por que que no Brasil é no segundo domingo. Qual que é a No, curiosidade? no Brasil é no segundo domingo porque nos Estados Unidos é no segundo domingo e lá foi por causa de, no início dos anos 1900, uma ativista que teve a mãe morta, teve alguma coisa assim. Ela começou a fazer alguma coisa assim do Dia das Mães, e aí depois de alguns anos um presidente sancionou como sendo o Dia das Mães, o segundo domingo de maio. E Uhum. aí no Brasil, Getúlio Vargas também sancionou. E aí depois essa mulher assim mais velha, ela reclamava, porque ela falou que virou um negócio muito comercial e a ideia dela era ser um negócio mais íntimo, né? Não era ser Uhum. uma data de comercial como o comércio Uhum. tomou logo conta, né? Para dar presente para a mãe. Nunca se vendeu tanto pano de prato. Perfume. Exa- é, e basicamente foi isso. E aí a diferença em Portugal é no primeiro domingo, porque maio é o mês das mães, é o Uhum. mês é o mês de Maria. E Uhum. aí o primeiro domingo do. Aí tem a ver com a religião católica. Porque Sim. maio é o mês de Maria, e aí por causa disso, o primeiro domingo é a missa das mães, acredito eu, é o que dá início ao mês das mães, então ficou também por conta da questão religiosa. Uhum. Enquanto no Brasil, por conta dos Estados Unidos, é essa questão da ativista. Uhum. Sabia disso? Não sabia não. E é uma coisa interessante se pensar, porque nós somos brasileiros e moramos em Portugal, então é uma questão, né, a gente comemora o daqui, que é daqui 2 dias, ou a gente comemora o da semana que vem? Assim como outras datas comemorativas também, né, que é o Dia dos O Pais, o Dia Dia dos das Pais também. Crianças. Então assim, fica aí a questão, né, como é que vocês comemoram aí, né? Aqui a gente, durante muito tempo, a gente continuou comemorando a do Brasil, né? Uhum. Só que foi passando o tempo, assim, aí a gente falou, ah, cara, ainda mais veio a Eva. E aí, tipo assim, a Eva, ela vai crescer aqui, vai estudar aqui, vai ter a vida daqui. Então não adianta a gente querer comemorar a data no Brasil se aqui vai ser a data dela. E a gente comemora a data do Brasil não porque a gente, tipo, é porque nossos familiares estão lá, né? Sim, Então, sim. tipo, nossos pais e nossas mães e nossos pais, respectivamente, estão no Brasil. Então, tipo assim, no Dia das Mães, uma semana antes, eu não vou ligar para minha mãe e dar Feliz Dia das Mães, Uhum. entendeu? Mas aqui em Portugal, como agora a Mariana é mãe, agora não, né? Já é teu terceiro? Terceiro, né, porque acho que foi, porque eu não, 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 já tinha passado não, mais. já É o tinha teu passado, segundo. quando eu descobri que estava grávida É, da é, Eva, eu é, já tinha passado, porque a gente viajou em maio. eu descobri no final de maio que estava É. grávida. E aí a gente optou, falou, olha, se desse jeito e tal faz mais sentido, né? Ser no dia comemorar em Portugal, fazer as datas de Portugal, inclusive o Dia das Crianças também aqui é diferente. Sim, bem Então, diferente. é tudo. E aí a gente mudou de vez para, tipo, a gente combinou aqui entre a gente de comemorar as datas aqui. Até a questão do Dia dos Namorados, né? Que aqui é o Também, Valentine's Day, no Brasil é o dia 12 de junho, aqui é em isso. fevereiro. Então aí a gente falou, não. Vamos comemorar aqui. E hoje em dia, pronto. Agora eu acho que a gente só falta o meu passaporte pra gente virar português de vez, né? É porque, na verdade, como são datas comerciais, a gente ficava pensando em presentes. Então, eu pensava em presentes em duas épocas diferentes do ano para os dias dos pais.
Dia das Crianças, a mesma coisa. Dia dos Namorados, a mesma coisa. Dia das Mães, a mesma coisa. Então, assim, já são datas comerciais. Naturalmente, a gente vai procurar presente, já vai procurar já uma opção já para poder presentear. E ficar com 2 datas não estava sendo muito bom financeiramente, né. Isso é verdade. Então a gente também viu por conta disso, de tipo assim, vamos escolher um, se ou a gente segue daqui ou a gente segue de lá, também pra gente se guiar, porque enquanto a gente não tinha conversado sobre isso, eu ficava: "Puxa, Dia dos Pais aqui, e depois é só em agosto. Vou comprar um presente agora e depois vou comprar outro depois", né. E Aham. Dia das Mães também ainda é muito perto, né, não tem nenhum É um final de semana de um é para o um outro. final de semana de diferença. Então eu ficava pensando muito sobre isso, ter um presente agora e ter um presente depois. Então a gente decidiu que vamos seguir o calendário português, porque a Eva tá aqui e a gente segue o daqui, enfim, claro, dando feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Pais para as famílias, nossas famílias estão no Brasil, mas a gente segue o daqui, segue o fluxo É, daqui. é o que tá dando certo até agora, pelo menos Exato. financeiramente não tenho o que reclamar. E eu ainda não comprei teu presente, né. Pois. Eu fui ontem no shopping, e aí fui com o primo da Mariana. Vamos lá comprar o presente do Dia das Mães. Eu entrei na Zara, eu entrei na eu fui nas lojas todas lá, na Já tá dando Stradivarius a não, dica, já tá dando a dica. na Stradivarius. Eu não entrei na Mango, essas assim, mas fui até na Pull&Bear eu fui. Fui na Fnac, fui na a gente deu uma voltinha, assim, e cara, eu não consegui comprar nada. Eu tenho que vir amanhã para ir comprar seu presente. Eu acho que eu vou conseguir, senão tu não vai ganhar presente não, Mariana, aí tá Senão muito você vai seguir o difícil. calendário do Brasil, né. Aí eu vou não, não, confundi e jogo para Aham. frente. Vai seguir o do Brasil. Mas amanhã eu vou tentar comprar. É que é muito difícil, assim, é porque eu acho que eu fico querendo, sei lá, não dá uma coisa mesmice, né. Porque, tipo assim, das coisas mesmices, já tem tudo lá, é só ir na loja comprar, eu já sei. Mas eu quero ver se eu encontro uma coisa diferente, assim, e aí, sei lá. Lembra do livro do Amor Monstro. Sim, mas eu não vou fazer nada, pô. Eu li pra Eva isso hoje. A Eva tem um livro chamado Amor Monstro, e fala sobre o presente perfeito. E aí fala um pouquinho sobre o pior do que não ter do que não ter um presente perfeito, é não ter presente nenhum. Então, às vezes, a gente fica em busca do presente perfeito e não tem nada para Não, não vai oferecer. ter presente perfeito, mas é isso, mas vai ter presente, não tem isso Não, aí. mas eu achei bonitinha a história e é mais ou menos isso, às vezes a gente fica na coisa do encontrar o presente perfeito e no final das contas, o presente perfeito é o presente que você escolher que faz sentido, né. Eu vou escolher. É porque eu também tenho a questão de escolher um barato também, né. Tem que ser bom, bonito e barato, né. Exatamente. Também qualquer presente também é fácil, né, te dar um Exato. diamante, aí é moleza, Fala para Swarovski. aí é molezinha. Eu Deu um Deu branco, hiato? deu um hiato. Meu TDAH já é 10h09 a gente tá gravando numa sexta-feira, cansado. Eu Desde as já falei seis e pra mim meia de mesmo pé, que eu né. não ia fazer isso mais, eu tô aqui fazendo de novo, porque o último podcast ficou a gente falando, parecia um zumbi, só dava pra ouvir no 2x, a gente morrendo pra falar. E minha mente está lenta, meu raciocínio não está rápido. Eu fui dormir 2 horas da manhã. Eu tenho filha para criar, minha filha acorda cedo. Eu tô aqui 10 da noite gravando esse podcast. Depois ainda vou tentar editar ainda tem um segundo tempo. Só um desabafo aí para justificar essa, Cara de essa, essa sono. minha pausa, essa minha cara de sono. É, Ai, meu Deus. você, Mariana, mãe, Fale-me. o que que você não mudaria? Não, não, não é que você mudaria, mas faria diferente? O que que você, nessa sua trajetória como mãe, você acha que são coisas que para as futuras mães, nesse sentido, coisas assim, você acha que são coisas que você poderia compartilhar? No sentido assim, pô, isso aqui
Para mim funcionou, não funcionou, tem alguma coisa, não precisa ser tudo, nem contar sua trajetória de, Uhum. de mãe, não é isso que eu estou perguntando. Mas é mais isso, você, como mãe, o que que você sente assim que são coisas que o que mais te surpreendeu, a dica que você dá, você tem algumas coisas nesse A sentido? dizer, olha, tenho a dizer que tudo passa. E como já diria, né, os médicos que a gente às vezes procura, que a gente faz acompanhamento, às vezes: "Ah, é normal". Então, assim, eh, tem diferentes fases, né, tanto da maternidade, quanto da criança, quanto até do próprio envolvimento da família em cada fase da criança. E cada fase vai exigir uma coisa diferente de você. Cada fase vai exigir uma energia diferente de você, um empenho, uma dedicação diferente de você. É importante que a mulher transite, né, entre ser mãe e também ser ela mesma, né, para ela. Esse é um conselho que eu dou, porque a gente também precisa se retroalimentar de outras coisas, né, para além da maternidade. Muitas vezes a maternidade toma conta da nossa realidade de uma forma tão densa, tão profunda, tão intensa, que às vezes a gente esquece de olhar pra gente. E não só no âmbito do prazer, de fazer alguma coisa legal, de distração, de lazer, mas no âmbito até de cuidados mesmo com a saúde. Então, não se negligenciar nesse aspecto, porque é muito fácil ser engolida pelo piloto automático, pela rotina, pelo dia a dia. Porque vai indo. Se tu, por exemplo, numa família tradicional, né? Vamos colocar assim para simplificar, é, você vai ter ali o pai e a mãe. Se a mãe for nessa de assumir tudo, Exato. e aí não divide o peso com o pai, não se comunica, não sei o quê. De repente a mãe vai ficar ali, tipo, né? Fica só mãe, Sobrecarregada, deixa de ser o sobrecarregada. indivíduo, vira 100% dedicada Isso. aos filhos e deixa de ter sua individualidade, né? Sim, Isso foi algo sim, que a gente conversou desde o começo, assim, né? sim, De a gente tinha essa preocupação de te dar um espaço de você ter sim. sua individualidade, você ter seus momentos, você pronto, voltou sua atividade física, você voltou para o Uhum. trabalho. Então, tudo isso a gente. Eu acho que a gente fez Preserva, essa né, parte bem, de preservou. tipo, isso realmente é verdade, porque é isso, tu pega, pô, mano, tu sabe como é que são os moleque, né? Os moleques são foda. E aí, pô, a mulher começa a fazer tudo. O cara vai dar uma de João sem braço, beleza, tá com a "Ah, cria, ela tá fazendo eu vou meter meu isso". pé, e aí é Mas você isso. sabe que, assim, é importante também enquanto mãe, né, e aí é um conselho talvez interessante, é delegar mesmo, né. E a mãe, eu percebo muito isso: "Ah, mas ele não troca a fralda do jeito que tem que trocar". Deixa ele trocar a fralda do jeito que ele troca, porque se você for pegar cada função que ele não faz do jeito que você faz ou que você gostaria dele que fizesse, pode ser que você se veja em algum momento sobrecarregada. Isso eu não pedi pra você parar de falar não, eu pedi pra você não esbarrar no microfone. Ah. Você começou a Não, mas eu gesticular aí. eu terminei minha linha de raciocínio nesse aspecto mesmo. De quando a gente, pensa sobre a sobrecarga, eu tenho sempre uma pergunta, né, que eu faço para mim, não só nessas situações, mas em várias outras. Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu reclamo? E eu acho que eu já falei aqui no podcast sobre essa pergunta. Ela é muito interessante justamente para a gente entender também os movimentos de sobrecarga. Né, então assim, às vezes há uma isenção do pai com relação a algumas tarefas, porque primeiro, talvez seja cômodo para ele ter essa isenção, que, ela faz, então tudo bem. Só que para a mulher que toma frente disso e muitas vezes sente até necessidade de ter um controle, é pesado. Quando se pega Porque tudo, isso é também é pesado? verdade, porque muitas vezes é isso, às vezes, eu até falei assim: "Ah, os moleques são fogo e tal", mas isso também é verdade, às vezes o pai vai lá tentar ajudar, e a mãe que vai chegar e vai falar: "Não, tu não sabe fazer, sai daqui, Aham, entendeu? sim. E aí o cara, beleza, então não vai fazendo nada, não vai fazendo nada, e daqui a pouco fica tudo na Sim. responsabilidade da mãe, E né. muitas vezes é só talvez deixar o pai ser pai, né.
Claro que tem pais e pais, né, então a gente sabe também disso. Mas, deixar ele tratar o filho, né, como ele gostaria, por exemplo, um dia, e condicionar também esse parceiro, porque às vezes a tendência é que ele também jogue não, mas coloca essa responsabilidade sobre a mulher em vários aspectos. Uma vez aconteceu uma situação aqui em casa, Caio é bem independente com essas coisas, assim, precisa dar comida para ela, ele bota no prato e dá para ela. E ele bem independente nesse sentido, assim, de vai lá e faz e não fica esperando. Mas teve uma época, logo depois da introdução alimentar dela, que eu não sei se eu estava atendendo, o que que eu ia fazer e tal, e aí acho que ele me perguntou, sobre a fruta. Eu dou, tipo, banana ou morango? Um exemplo, não sei exatamente qual era a situação. E eu peguei e falei assim: "Qual que você vai dar pra ela? Qual que você daria pra ela?" E aí eu lembro que você falou assim: "Ah, morango", tipo, alguma Hum, coisa assim. Eu falei: "Então dá morango". Tipo assim, não precisa eu dizer se é morango ou banana, escolhe, a filha é sua também, né. Então assim, é nesse sentido de condicionar também a pessoa que tá junto a tomar a iniciativa de decisão e escolha sobre a criança. Eu vou dar banho agora ou não vou? Amor, dou banho agora ou não dou?". Decide se você vai dar banho agora ou não. é isso. Tira essa sobrecarga, porque a sobrecarga em cima da mulher, da mãe, ela está muito mais no âmbito invisível das tarefas do que no âmbito visível, do que é palpável, até perceptível. A sobrecarga, ela está muitas vezes naquilo que no médico que ela vai daqui 2 meses, que provavelmente o pai não deve ter essas preocupações do médico. Na vacina que ela vai tomar e a gente precisa pegar a receita um mês antes para comprar a vacina, para que no dia da consulta a gente esteja com a vacina dentro da bolsinha térmica que tem que ter gelo. E o gelo tem que colocar um dia antes na geladeira lá, entendeu? É isso que gera sobrecarga na cabeça da mulher. Domingo nós vamos para o parque, hoje é sexta-feira. Domingo nós vamos para o parque, nós vamos no mercado hoje, então eu preciso passar no mercado e comprar o morango, o queijinho. E esse tipo de carga invisível na cabeça da mulher que muitas vezes não, gera sobrecarga. A roupa, a mesma coisa. O cesto tá sujo, aí eu preciso lavar a roupa. Aí eu lavo a roupa, boto lá fora, aí começa a chover. Ai meu Deus, eu preciso botar o então, esse tipo de carga é que vai fazendo com que gere esgotamento, gere exaustão, gere sobrecarga. E muitas vezes o homem não tem essa percepção. Então é importante que a mulher pense qual é a responsabilidade dela nisso tudo, né? Qual o condicionamento que ela fez com o parceiro para que hoje haja a situação que tá, né? O que que ela pode inclusive fazer para mudar e reverter? Porque talvez a outra pessoa só mude a partir do seu comportamento modificado. Então. Mas então para mudar, por exemplo, se digamos assim, a questão da roupa suja, é não lavar roupa até tipo assim, sem ser o que que tu acha que seria uma é porque você já falou um pouco sobre não aqui no podcast eu acho, mas é comunicação não agressiva, é esse? Isso, comunicação não violenta. Isso. Eh, como é que seria então, tipo assim, como é que seria porque a gente tem, Pra pedir alguma coisa, pessoas que Hã? estão ouvindo aqui, né, o podcast que talvez estejam nessa situação, que sejam Uhum. mães, mulheres nessa situação, mas isso também serve para qualquer um, mas como é o Dia das Mães, vamos focar nisso. Como é que seria então para uma mãe que esteja vivendo essa situação, para ela mudar, tentar mudar essa situação, obviamente, mas sem explodir, Uhum. sem criar um dano, você entendeu? Sem ter que Sim. fazer, sem ter que esse exemplo que eu falei, tipo assim, pô, então não vou mais lavar. E aí, Uhum. entendeu? E aí porque quando ao mesmo tempo na visão aqui também que eu pensaria, é às vezes, é a questão da se 99% é sempre a comunicação, né. Então o que que acontece? Uhum. Vai ser que tipo assim, pô, o companheiro ou a companheira ali não vai olhar que tipo assim: "Pô, mas você sempre lavou, por que que tu não me falou?". E aí quando viu, aí gera, aí a roupa ficou suja, aí precisou da roupa e não teve. Aí Uhum. aquele negócio ali já vira já uma tempestade, aí já Sim. vira um Porque arranca-rabo. você não tá, focando em resolver o problema, você tá focando no problema. É isso. Então, por exemplo, uma situação eu lembro inclusive do meu pai falando da minha mãe, né, ele fala: "Ai, sua mãe só reclama, sua mãe só reclama". E eu lembro da minha mãe falando várias vezes, situações cotidianas do dia a dia que ela falava muitas vezes. E a comunicação não violenta, ela
digamos assim que ela tira um pouco desse ar de reclamação. A comunicação não violenta, ela comunica alguma coisa sem ser agressivo e pede alguma coisa. Na reclamação, normalmente é algo só tipo a pessoa reclamando. Então, normalmente, reclamação, o que que a gente faz? A gente põe as 2 mãos, né, uma no cada ouvido, e fala lá, 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 porque reclamação entra pelo ouvido e sai pelo outro. A questão é não reclamar, não é que: "Ah, então não vou falar mais", não, você vai falar, mas de outro jeito. Porque se você só reclama, você não tá pedindo nada, você só tá reclamando de uma situação. E normalmente quando é reclamação, as pessoas tampam o ouvido, elas não ouvem, elas não vão te ouvir. Aquilo vai soar anos e anos, como minha mãe falava, falava, falava e nunca resolvia. Então, um exemplo disso é, primeiro, a comunicação, de que precisa ter uma comunicação de que aquilo não tá confortável, de que aquilo tá ruim, que aquilo não tá legal, que não tá ajustado. Então, eu preciso me comunicar. Como que eu me comunico com relação a isso, né? Vamos pensar no exemplo da própria roupa. A comunicação violenta, ela tem 4 fases, mas eu costumo reduzir para 3 para ficar mais fácil até o entendimento. Então, a primeira delas numa conversa é você observar a situação. Assim, e observar, gente, às vezes a gente fala: "Tá vendo esse cesto cheio de roupa?" Isso é uma observação, mas é uma observação com ódio no coração. Então a gente tem que fazer uma observação sem julgamento. Então, é você dizer para o outro: "Olha, o cesto, ele tá cheio de roupa suja". Isso é uma observação, é diferente de você falar com conotação diferente. Primeiro você vai observar a situação. Segundo, você vai dizer como você se sente com relação a isso. Então você pode dizer: "Ah, tá vendo esse cesto cheio de roupa suja, transbordando, já não tem mais roupa no armário para usar? Então, quando isso acontece, eu me sinto sobrecarregada. Eu me sinto cansada, eu me sinto exausta. É só eu para colocar essa roupa dentro da máquina de lavar. Então, assim, eu me sinto sobrecarregada". Você vai dizer como você se sente. Por quê? Por que que é importante dizer como que se sente? Porque isso gera empatia. É diferente de eu dizer que o cesto tá cheio e você tipo assim: "Aham, aham". Assim, eu me sinto cansada. Então, o seu companheiro, a sua companheira, quando olha pra você e percebe que a o seu sentimento sobre aquilo é desconfortável, que tá sobrecarregada, gera um poder de empatia. Então a pessoa ela para pra te ouvir. E a terceira parte desse processo é pedir alguma coisa. Então, já que eu estou falando que o cesto de roupa está cheio e que eu estou sobrecarregada, eu vou pedir para você, quando você passar na frente do cesto e você vê que ele está cheio, coloca a roupa na máquina, bota o produtinho aqui, 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 se a pessoa não souber, XXX, a quantidade X, aperta o botão, a máquina que vai lavar, você que não vai lavar. Né? Você não vai lavar a roupa, você vai botar ela lá na máquina e a máquina que vai fazer o serviço. E aí você vai pedir alguma coisa. Com base nisso é que a gente vai observar aí depois dessa conversa se teve alguma modificação sobre isso. Mas é isso, primeiro é falar sobre a situação sem julgamento. Segundo, dizer como se sente para gerar empatia. E terceiro, fazer o pedido para que a outra pessoa saiba o que você quer, porque às vezes com a reclamação você não deixa muito claro o que você precisa. E com a comunicação não violenta, no final do processo você diz o que você precisa, aí o outro fala: "Ah, tá bom, então tá bom, quando eu ver o cesto transbordando ou pela metade, eu pego a roupa e boto tudo lá na máquina", entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu só espero que isso não seja uma indireta, senão eu vou começar a mandar tu jogar o lixo fora também. É, então, né, a gente faz uma divisão bem ok aqui em É, casa aqui em quanto a casa a isso, gente ó. divide, a gente não. Acho que não fica ninguém sobrecarregado, né? Não, E quando assim, precisa e tem dias e de. dias É, também, é isso que eu ia né, falar. Quando tem dias e precisa dias. um cobrir mais o É, outro. Na quarta-feira agora eu tive um dia importante no trabalho, digamos assim, né? Era um fechamento de ciclo e eu já iniciei a semana falando, né? Eu falei, é, pô, Mariana, quarta-feira. Vai, vou precisar da tua ajuda aí, porque, tipo assim, a Mariana não faz nada, quem fazia é a Eva, né? Então já, tipo assim, pô, dá uma controlada na segura ela aí. Eva, eu vou estar o dia todo em reunião. Então, tipo assim, minha mesa de trabalho é na frente do quarto da Eva, até estrategicamente, né? Do tipo, Sim. eu tô ali, tô no quarto, quando eu tô vendo ela me vê, se ela quer falar comigo a qualquer momento ela tem essa liberdade, mas é o que a gente conversou, tem dias e dias. Então, nesse dia foi um dia
que eu pedi mais atenção no sentido de, pô, qualquer coisa, em vez de ficar com ela aqui no quarto, desce com ela, Uhum. para eu ter mais foco aqui, para não ter nenhum problema. E também acontece também, né? Às vezes você também me pede, às vezes você precisa fazer alguma coisa ou reorganizar sua agenda, a gente também Sim. vai se virando e vai se ajeitando. Isso não quer dizer que é, acho que também você deve passar por isso. Isso não quer dizer que na primeiro momento a gente não sinta um estranhamento, um incômodo, né? Tu fala, pô, caraca, mas logo em seguida eu penso assim, tipo assim, ah, eu vou fazer o quê, né? Tipo assim, Uhum. ah, é entender que, tipo assim, pô, a gente tá junto nessa, é um pelo outro. Então, no primeiro momento, eu acho que vem um pensamento meio egoísta, né? Do tipo Uhum. assim, ah, não era minha vez de bater roupa, dando Uhum. um exemplo, entendeu? Isso é a É, primeira coisa que vem, porque mas depois vem essa. Sempre depois vem. Acho que a primeira coisa que vem na minha mente, às vezes, assim, não é sempre, né, que eu penso nisso, mas talvez nos momentos que eu esteja mais estressado ou que esteja mais corrido, assim, um dia mais corrido, é uhum. que tipo assim, pô, eu não planejei que eu achei que ia ter tanto tempo, não vou ter. Vou ter menos tempo para executar o que eu queria executar. Sim. Ou então uma coisa que eu tinha organizado, eu vou ter que reorganizar. E aí eu fico, isso me gera ali o primeiro um tipo assim, caramba, não sei o quê, mas logo depois eu também já penso que tipo assim, ah, cara, é isso. Eu sempre penso assim, é engraçado, sabe o que que eu penso? Eu falo assim, falta só mais um ano para Eva ir para a escola. Porque quando a Eva for para a escola, ela vai ficar o dia todo, né? Não Uhum. é o dia todo, mas é o dia todo. Então, assim, ela vai ficar mais tempo na escola, então Uhum. ela vai ficar lá, então acho que aí a gente vai, as nossas diferenças de rotina Uhum. vão impactar menos um no outro. Sim. E aí eu sempre penso isso, eu sempre, é uma fase, estamos vivendo isso aqui agora, é isso que a gente tem, não tem Uhum. o que fazer e segue o baile. Sim. E é isso que eu penso. Sim, é porque assim, isso claro depende muito também de cada contexto familiar, né. Tem mulheres que se sentem sobrecarregadas no âmbito de atividades da casa, se sentem sobrecarregadas com a criança. Então assim, e para além disso o trabalho às vezes, né, sobrecarregada no trabalho, então assim, é uma sobrecarga multi. Então, pensando aqui na nossa realidade e tudo mais, a gente divide bem as tarefas. É claro que, tem essa coisa o tirar lixo ficou uma responsabilidade do Caio praticamente, tipo assim, aí eu amarro lá, boto no canto, é ele quem leva pra exceto às vezes de final de semana que a gente põe no carro e leva lá pra lixeira, mas se não é ele quem leva. Mas, por exemplo, lavar roupa ficou como uma responsabilidade minha. Às vezes eu lavo, bato roupa de manhã antes de ir pra levar pra teia, porque eu sei que vai fazer sol. Só que eu volto, o sol já tá aqui, né, e eu falo pra ele: "Ó, já bati roupa, você vai lá e estende". E Às vezes eu esqueço. teve uma vez que ele esqueceu. Mas assim, o que que isso também gera uma sobrecarga, então, de eu ter que pedir pra você, estender a roupa, entendeu? Tipo, sendo uma coisa que talvez tu viu batendo a máquina, e não vou considerar que com TDAH o Caio faça um mas, a Mariana bateu máquina, ela tá na rua, eu vou fazer um café, pô, vou estender, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas a gente sabe também que tem um envolvimento na questão do trabalho, então você sobe, você já foca no seu trabalho. Então, Exato. assim, é tudo uma coisa que é possível a gente super ajustar. Mas eu acho que hoje, na fase em que a gente tá com a idade da Eva também, é um pouco mais fácil, e até a dica, né, para que você falou para as mães e tal. Conforme a criança vai ganhando autonomia, claro que vem outros desafios, mas nesse âmbito de autonomia é muito bom uma criança ter pronto, mais autonomia e vestir sozinha, e brincar sozinha, e comer sozinha, do que quando a gente tem um bebê. Então, assim, quando tem um bebê, não é 100%, é 1000% de atenção. E a gente sabe que com ela hoje, por exemplo, eu posso até deixar ela, se calhar, usando até a nossa rede de apoio de vez em quando, a televisão, né, Aham. para fazer uma reunião, para fazer alguma coisa que eu sei que ela tá ali entretida e tá tudo certo. Mas um bebê não. Então, o primeiro ano foi um ano bem desafiador nesse sentido, sem É rede que de apoio, a né. gente também tá aprendendo, né?
E agora tá melhorando com essa autonomia que ela vai tendo conforme vai Ah, passando o tempo. hoje quando vocês voltaram, né, tu teve que sair para um compromisso, e aí ela ficou comigo. Uhum, Cara, ela ficou mó tempão brincando sozinha. E vai e mexe lá. Aí eu, tipo assim, ela foi adiantando minhas coisas do trabalho. E ela lá, eu um olho no peixe, outro uhum, no gato, né? Eu olhando assim, e ela lá brincando sozinha. Só mais pro final, um pouco antes de dormir, que ela me chamou. uhum. Ela veio, aí me chamou, aí eu botei ela pra dormir e voltei a trabalhar. Então, assim, eu tenho notado que cada vez mais também ela tá com mais autonomia, assim, Sim. né? Mas também é um perigo, porque assim, eu tava concentrado, daqui a pouco eu fui olhar, ela tava lá fora na chuva. É. Secando a chuva, amor. Ela tava com um esfregão na varanda, secando Na chuva. na chuva. Era isso que ela Uhum. tava fazendo. Só que aí é perigoso ela estar na varanda. Não é perigoso cair que tem cerca, mas é um lugar que a Cerca, gente tem não tela. tem tela. É um Meu lugar que a Deus. gente não é um lugar que a gente não tá vendo ela, né? Sim. Então, tipo, se ela acontece alguma coisa, puxa alguma coisa ali, a gente não Não, tá ela vendo. escorrega, não é É. não é Ela já o escorregou, né? Porque tem um degrau, ela escorregou, tem, ralou o porque pé. o piso em si da varanda é antiderrapante, mas aí tem a soleira para a entrada da porta-balcão, que daí é onde escorrega ali, né, então ali é perigoso. Mas é isso, vai ganhando autonomia, vai ficando mais também tranquilo da gente lidar com essas questões. Mas é isso, a sobrecarga, ela não está no visível, a sobrecarga está no invisível. "Ah, o que é que precisa comprar para o mercado?" Abre o armário e vê. Não é? Tipo assim: "Ah, precisa comprar tal coisa?" "Não sei, olha você". Tipo, é isso que se ela soube "Ah, precisa comprar roupa pra criança". Normalmente é a mãe que vê essas coisas, né. Tipo assim, a roupa pra criança, consulta médica, o remédio, a vacina, a escova de dente que já tá um fiasco, já tem que comprar outra, a pasta de dente dela que acabou, o shampoo que tá pra acabar. Normalmente é a mãe que vê essas coisas, não que o Caio, vez ou outra, não veja isso também. Mas normalmente isso tá na mãe, e isso é uma sobrecarga, fora as outras coisas. "Ah, que eu vou comer agora, mas aí eu tenho que ter o hamburguinho dela para amanhã, e aí tem que descongelar o hamburguinho", aí tira o hamburguinho e bota, entendeu? E isso tudo é carga mental. Então quando gera esgotamento, você fala: "Ah, mas você só está com a criança". É, e com a casa, e, né, com a vida, e com Resolvendo todas as tudo, áreas da resolvendo da tudo. da da vida acontecendo, e você tá 24, por 7, né. Então assim, então Só quero deixar claro aqui para a nossa audiência que isso é um exemplo, tá? Eu que tiro a carninha dela do é congelador, verdade. e eu ajudo na lista do mercado, Ajuda. ainda coloco em ordem, porque meu Ajuda irmão, não, né, eu ô vou falar Mariana, ajuda não, ele você é que faz. Porque falar Pô, ajudar você é rede de manda a apoio, lista, é não. tipo assim, eu mando, aí eu não sei também se eu tô sendo muito metódico também, mas o que que eu faço? Eu monto a ordem dos produtos da lista do mercado Por setor. de acordo com o mercado, É, porque se for no é de Continente um jeito, é de um jeito, se for no Mercadona é é de de outro. outro, aí a gente não vai no Pingo Doce e nos outros, né? É um desses dois que a gente vai. Então, eu já penso, ó, a gente vai entrar por aqui. Qual é o corredor de entrada? Pô, o corredor de entrada é esse? Eu já penso no mapeamento de fazer ali o vai e vem, de fazer tudo, terminar com a feira e ir embora. Então, É, assim, eu já monto a lista com as coisas agrupadas em ordem. Não, às vezes, às vezes eu chegava, nossa, amor, eu ficava tão bolado, às vezes eu chegava no mercado, a Mariana mandava a lista. Só que eu, na correria, não sei o que, beleza, fui. Mano, eu olhava a lista, aí tipo assim, café, pera, queijo, sabão em pó. frango, suco. Aí eu falei, meu irmão, eu vou ficar indo para um lado e para o outro, ou então eu vou ter que cada sessão ler a coisa. Aí pronto, aí eu monto a lista, é tipo assim, eu já monto a lista no esquema certinho. Tipo assim, ó, bom, por setor e pela ordem do mercado, para não ter erro. E Mas dá certo, porque aí, ó, dá certo, também, dá ó, certo. a dica é, ó, não tem espaço para criatividade não, segue a lista. Tem um livro que eu tô lendo, na verdade terminei hoje, chamado Sem Esforço, e ele fala um pouquinho sobre isso. Que é muitas vezes nós gastamos energia psíquica, mental, emocional, muitas vezes, até física,
fazendo coisas que habitualmente a gente já vai fazer e repetir. Porque aqui em casa a gente come basicamente as mesmas coisas, muda, exceto uma coisa ou É. outra, durante a semana. Mas o básico é o mesmo, não muda. Então é pegar a lista e A lista copiar e do mês colar. passado, a gente pega a do mês, a gente pega a lista da semana passada e Isso, adiciona ou remove algumas coisas, do tipo, isso. geralmente o que muda, o que vai mudar ali é um produto de limpeza que acabou, Sim. ou Um então legume diferente para mas variar, uma frutinha mas diferente. tirando, vai mudar a fruta de época. Então assim, mas o grosso assim, né, É. é o mesmo, é o mesmo. Exato. Então esse livro ele fala um pouco sobre isso. Outra coisa é sobre, eh, lista de aniversário, por exemplo. Também é uma coisa que às vezes ocupa a nossa cabeça. A gente fala: "Nossa, essa semana tem o aniversário do fulano", ou então: "Ai, mês que vem tem o aniversário do ciclano". Tipo assim, e a gente gasta uma energia com o esforço de ficar se lembrando, tentando se lembrar daquela data e não esquecer, e às vezes até esquece, né. Então, ele fala, né, cria um calendário só de aniversário, bota lá no seu calendário todas as datas, porque você vai ser notificado logo que amanhecer, você vai ser notificado que aquela pessoa faz aniversário. Então, mas o Facebook tem isso. Não, porque nem todo mundo tá no Facebook. Então, assim, você pode fazer isso no calendário do Google mesmo. Então, isso é uma atividade, por exemplo, que diminui o esforço. Outra coisa é ir lá no mercado e ficar, em vez de gastar 30 minutos indo no mercado, que às vezes é bem rapidinho, você vai e fica 1h30, 2. Gasta mais, fica rodando que nem um peru lá no mercado Pega o para que não achar as coisas, pega o precisa. que não precisa e gasta mais tempo. Então, é com esforço. Esse livro ele fala um pouquinho sobre isso, sobre esse movimento sem esforço. Isso na verdade é um pouco do até da parte de certa forma, do que eu faço no trabalho também, né, porque é muito mais, caro, digamos assim, trazendo para um ambiente profissional, é muito mais caro executar. Uhum, Então, por exemplo, você, no papel, você pensar, errar, planear, etcétera, ele pode ser que demore mais tempo, só que na execução você executa mais rápido e mais assertivo. Só que o que que acontece? Isso é um problema, às vezes, da percepção de quem está à espera. Porque às vezes a pessoa tá à espera que você faça alguma coisa, e aí o que que acontece? Ela parece que fica muito tempo e você não está fazendo nada. uhum, Entendeu? Por isso que muitas empresas até metem os pés pelas mãos nesse sentido, por causa disso. Em vez de dar tempo para planejar, elas não, elas querem que as pessoas comecem. uhum. Mas isso não vai tirar o fato do tempo que aquilo leva para ser feito. Sim, Ele só vai ser feito com uma percepção menor do que realmente deve ser feito. sim. E aí os erros vão E ser tá muito mais maiores, suscetível a os erros erro. vão ser maiores. Eu tenho muito isso, assim, eu lembro, eu acho assim que eles têm essa fama, né? Mas hoje em dia tem muitas culturas que também são muito bons engenheiros. Mas, por exemplo, os alemães. Eu trabalho com alemão. Meu irmão, o alemão, se não tá tudo definido, ele nem começa. Ele nem começa. E é só você ver o nível de engenharia dos caras, né? Por quê? Uhum, Porque eles conseguem executar algo de alto nível. uhum, Então, imagina, eu vou levar, por exemplo, do carro. Se você vai criar um carro, né? Olha, os carros alemães são famosos. Então, você vai criar um carro. Então, se você vai criar o carro, você tem que pensar em tudo antes de executar e aí você coloca o carro no mercado. Agora imagina uma cultura onde seja, não, não, vamos fazendo. Os carros começam a dar problema, começam a bater, as pessoas não compram. sim. Então, entendeu? Tipo, eu dei aqui um exemplo, talvez que não seja real, mas só para ilustrar isso, de que realmente essa questão que você falou é sem esforço o nome? Sem esforço. Essa questão do sem esforço é isso, o executar, ou seja, você não tem esforço para executar, porque antes você planejou, Exato. preparou, você, é a questão do calendário, por exemplo, você tirou coisas da sua cabeça, entendeu? Uma técnica que eu uso, bastante assim, é de manhã eu tenho, por exemplo, tenho o reuniões ou as coisas que acontecem de manhã. Eu antes do almoço eu vou anotando as coisas e tal. Aí antes do almoço eu crio ações para isso. Porque parece que quando você faz isso, primeiro que quando você anota,
você guarda aquilo numa Uhum. caixinha e você aquilo não se perde, até porque você de uma para outra você pode encontrar uma, digamos assim, você pode ter uma assunto diferente, bem diferente, tipo, Sim. um tu vai falar de banana, no outro vai falar laranja. Então procura anotar e depois você pega aquilo ali e cria ações, do tipo assim: "Ah, disso aqui, como é que isso aqui vai resolver? Eu tenho que marcar uma reunião com a Mariana. Bom, marcar uma reunião com a Mariana. Isso aqui como é que vai se resolver? Mandar mensagem para fulano, então eu vou mandar mensagem para fulano". E acabou, e aquilo ali, é o que você falou, tá lá no calendário, a reunião. Aquilo ali não tá mais na minha cabeça, tá resolvido. Porque Uhum. senão você cria também uma questão de acumular, e aí se torna também aquela pessoa atrapalhada, né? Sim, Que tá sempre atrapalhada, não é organizada e tudo mais. E essa questão também de se organizar deixa você com mais tempo livre, né? Na sim, verdade, você se organizar previamente é o que vai gerar você ter mais tempo livre. sim. Inclusive, essa rotina que a gente tem, só tenho eu e você aqui no meu trabalho, eu consigo dar conta de tudo, tranquilo e tal. Por quê? Porque a gente é organizado. Uhum. E eu também tento ser organizado profissionalmente, você também é, lógico. E que é para isso. Que essa organização faz com que a gente tenha mais tempo livre. E esse Uhum. tempo livre, entre aspas, é essa questão de poder assumir uma coisa ali, fazer outra coisa ali. Sim. Então, essa questão do sem esforço aí que você falou é realmente. Eu uso isso no dia a dia, não sabia nem que tinha um livro para isso. Aprendi tomando porrada. O livro, ele é maravilhoso, nossa, eu simplesmente devorei ele, e mesmo comprando no Kindle, né, o online, eu comprei no Brasil para minha mãe trazer para mim o físico, porque realmente é muito bom o livro. Mas eu trazendo agora para o âmbito, né, da maternidade e falando disso no âmbito também de, o Dia das Mães, né, então vamos trazer essa pauta, é muito difícil também, assim, definir sempre uma rotina muito não só rotina, mas tudo muito inflexível ou tudo muito rígido, né. Porque, nós quando se trata só da nossa vontade, do nosso controle, mesmo assim as coisas podem sair do controle, como aconteceu segunda-feira, né. Tudo que aconteceu aí com o apagão. Mas, quando se trata de ter uma criança em casa, as coisas se tornam bem imprevisíveis em alguns aspectos. Então, a gente também lidar com essa questão da frustração, né, de tem dia que a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, tem dia que a gente não consegue. Semana passada mesmo aconteceu, né, ela estava vindo numa onda de, dormi por volta de 2h30, 3 horas, dormi até umas 5 horas da tarde. E era um momento que eu vou ler um livro, vou estudar um pouco, vou atualizar os prontuários, vou atualizar minha agenda, vou trabalhar. Eu, às vezes, vou só tomar um café da tarde tranquila. E aí teve um dia que ela não, dormiu, né. E eu fiquei a tarde inteira com ela e tive que lidar com essa questão, porque eu não tive meu café da tarde relativamente tranquilo, eu não consegui trabalhar aquela tarde da maneira que eu imaginava, como eu queria. E fiquei com ela a tarde toda, porque ela não quis de jeito nenhum dormir. Então são imprevistos, são coisas que, assim, fogem do nosso controle nesse sentido, e a gente precisa lidar também com, um poder de resiliência, talvez, essa situação de, tipo assim, não vai sair, talvez não saia exatamente como você planejou, porque o planejamento, ele não é garantia, eu falo inclusive isso para os meus clientes. O planejamento não é garantia, porque o planejamento ele traz previsibilidade, o planejamento traz diminuição de ansiedade, e isso é muito bom, porque se eu sei o que vai acontecer, eu tô menos ansiosa, eu tô menos apreensiva, eu tô com menos medo, eu sei o que vai acontecer, ou como vai acontecer. Mas não é garantia de nada, porque a gente lida com fatores externos, a gente lida com o clima, a gente lida com eletricidade, a gente lida com imprevistos mesmo. Então, que a gente possa também lidar com esses imprevistos de uma forma mais leve no dia a dia, né. É claro que às vezes dá aquela, né, tipo aquele: "Ah, meu Deus, queria tanto a minha pausa, minha folguinha", ela tira uma sonequinha, mas não teve. E aí, como que a gente faz, né, como que a gente lida com isso? Bora, segue o fluxo, vamos fazer o que dá e o que dá tempo de fazer. Então, planejar é super necessário, mas assim, planejar não é garantia, né. Ela hoje, quando você estava lá do compromisso, ela, Eva, vamos deitar, vamos dormir.
Acordada, É. acordada, acordada. O bichinho, quando não quer Não, com o dormir, olho morrendo de fechando, sono. ela veio dormindo de olho aberto no caminho, voltando da É. escolinha. E eu: "Filha, não dorme, não dorme, não dorme", e ela não dormiu, abriu o olhinho assim e ficava assim, fixo, porque ela estava dormindo de olho fechado. E aí chegou aqui codada, codada, eu falei: "Ah, vai ficar acordada?", tipo assim, doidinha pra ficar acordada, mas ela Ela logo em ainda seguida ela dormiu, brincou, né. uma hora depois de tu ter saído, acho, ela dormiu. Dormiu. Aí, botei pra dormir, depois foi sucesso. Fez eu ler 2 livros e dormiu. Eu li, por isso que eu falei do Ela é uma monstro, eu li o do monstro, né. monstro pra ela. Tinha tempo que eu não lia o do monstro, eu fui lá Aham. e peguei o do monstro. Esse livro do monstro, basicamente, é um monstro que ele gosta de uma monstra, né, Uhum. e aí na cidade deles tem o dia Do do presente. presente. Não, é o dia especial, mais que Mais especial, especial. que é o É, dia do presente. é. E aí, pronto, aí o monstro vai atrás de comprar um presente, não tem dinheiro, ele faz um presente pra monstra, e aí é meio que a historinha dessa lição, assim, de fazer as coisas de coração e tal, não sei o quê. É, que tipo, o melhor presente do mundo não tá atrelado ao dinheiro, tá atrelado ao afeto. Uhum. E é isso, ele foi lá e fez um quadrinho com as coisas que ele tinha e foi o melhor presente do mundo, o presente que ela ganhou. É, essa é a historinha maneira. Por isso que eu tô enrolando pra fazer o presente, porque aí, tipo assim, pô, tô tentando, tô buscando ali, tô dando o meu melhor, e aí quando eu der qualquer coisa, vai ser Não, gente, recompensador. a gente foi começar a gravar esse podcast aqui, aí o Caio falou: "Ah, tem como pegar seu fone e tal, pra gente fazer um teste assim, assim, assim?" Eu falei: "Ah, tá bom". Aí eu fui pegar, só que assim, meu celular não dá pra colocar o fone mais no buraquinho, não tem buraquinho, né. Aí eu falei: "Eu vou pegar o sem fio". Aí fui lá, peguei e tal, entreguei pra ele. "Nossa, nem lembrava que eu tinha dado esse fone. Você acredita que eu fui ver ontem um fone pra comprar pra você?" Eu na loja eu olhei fone, eu falei: "Pô, E, se pá ela gente, tá". foi ele que me deu esse fone de presente de Natal, tá. Sim, realmente Não, mas é porque eu não é vejo bom tu de ganhar usando. uma coisa que eu já tenho. Eu não, e eu ainda olhei lá, tinha uns na promoção boa, quase comprei. Eu falei: É, "Ih, uns fonezinhos aqui", porque eu lembrei do fone que não funcionava, eu não lembrei desse. mas você me deu no Natal, Ah, amor. nem lembrava, eu não vejo você usando também, não tem como adivinhar. Eu Hum. não me liguei. Tu acha que tem esse especial Dia das Mães, Hum? eh, tu acha que tem coisas, você consegue se ver, não se ver, você consegue às vezes ver, tipo, a tua mãe em algumas coisas que você tem com a Eva? Fala que isso aqui minha mãe falava, isso aqui minha mãe Ah, com fazia. certeza. Eu falo que, ser mãe, né, quando a gente fala de fazer um planejamento para a parentalidade, não é só preparar o corpo, né, preparar o físico para aguentar a gestação, passar pela gestação de forma saudável, a gente precisa também preparar a cabeça. E é nesse aspecto quando eu digo que é importante fazer uma transição, uma travessia, né, para a maternidade. Porque você vai se confrontar muitas e muitas vezes com o papel de mãe, né, com o papel da sua mãe. Então, coisas que às vezes eu me deparo fazendo com ela que minha mãe fazia comigo, ou, minha mãe ela tem uma coisa meio que, muito artesanal como eu, gosto de coisas artesanais, assim. Então minha mãe teve uma época que ela fazia chinelo bordado, Aham. fazia crochê, ela era muito essa coisa da comida também ter um afeto. Então ela fazia coxinha, e eu lembro de ter até uma foto inclusive que eu tô em cima da mesa ajudando ela, né, Hum. atrapalhando ela a colocar recheio dentro da massa de coxinha. E eu lembro disso várias vezes, assim, quando eu faço as coisas com a Eva, quando eu tenho essa aproximação, quando eu gero experiência dela de fazer um bolinho comigo, quando a gente faz as atividades juntas, né, quando a gente faz o calendário do advento, isso pra mim lembra muito essa coisa, né, boa de que minha mãe me proporcionou, de viver essas experiências. E uma coisa que lembro que quando eu era pequena, eu engasguei com uma espinha de peixe, porque eu lembro que minha mãe falava que eu comia muito devagar, muito devagar.
E aí teve um dia que a gente ia levar minha avó na casa dela, tal, algo assim, e minha mãe: "Vamos, Mariana, come", meio que: "Vai, come logo, pelo amor de Deus". E aí eu comi o peixe e engasguei com a espinha, eu fui parar no pronto-socorro pra tirar a espinha da garganta e nã uma coisa assim. Isso foi traumático, mas isso ficou na minha cabeça, né. Então toda vez que eu me percebo em alguma ocasião falando pra Eva comer rápido, eu paro. Aham. Tipo, deixa ela comer no tempo dela, deixa ela comer do jeito dela, né. "Ah, ela tá pegando a colher do jeito errado", deixa ela pegar, sabe assim, eu fico, eu lembro dessa ocasião da minha mãe querendo que eu coma rápido, né, ou então aquelas situações: "Você não vai sair da mesa se você não comer tudo", né, tipo assim, porque eu era ruim de comer, gente, nossa, eu dei uma trabalheira pra minha mãe, meu Deus do céu, eu era muito ruim pra comer. E aí minha mãe falava: "Você não vai sair da mesa enquanto tu comer tudo", né, então aí eu faço diferente, tento fazer diferente, né, eu falei assim: "Não, a Eva se ela não quiser comer, ela não vai comer, tá tudo certo", né, mas assim, tento de alguma forma pegar, assim, as coisas, que me marcaram positivamente, claro, enquanto filha, e as coisas que eu percebo que são necessárias enquanto mãe, né, e sim, tem hora que eu vou ela vai escolher algumas coisas, tem hora que ela não vai escolher, então eu me espelho bastante, assim, no papel que minha mãe teve, admiro muito ela, não só como mulher, mas como mãe, então é, assim, uma inspiração para mim, mas é necessário fazer essa travessia. Esse processo de individualização da mulher, eh, para além da sua mãe, é importante, porque em vários momentos da maternidade você vai se confrontar e pode Mas o que ser um você tanto diz quanto. individualização, tu diz em que sentido, assim? Eu digo no sentido, no âmbito porque, assim, quando a gente passa por um processo, vamos pensar que a nossa família é uma árvore, vamos pensar assim, né, e a nossa família de origem é a raiz, digamos assim. É tudo que representa o daqui para trás. Né, daqui para trás o que eu quero dizer é o pai e a mãe que são mais velhos, né, é os irmãos que caminham, assim, basicamente do lado, dependendo da idade, então, representa esse para trás, essa origem, da onde eu vim, né. E quando a gente constrói a nossa família, a gente está lidando muito do daqui para frente. A gente está olhando para frente, literalmente. É como se a árvore, no âmbito da gente, no sentido da gente alimentar, é como se os filhos fossem as flores que vão nascendo, os frutos, né? Então, a gente precisa fazer, digamos, essa travessia para a individualização, para que a gente possa trazer a nossa personalidade para aquela construção. Porque senão vão haver muitos processos inconscientes sendo reproduzidos para outra geração sem você menos perceber. Eu tive uma situação no consultório que era uma mãe que ela tinha uma relação muito, uma questão muito densa com a mãe, e ela, e você pergunta, a mãe tinha uma certa resistência, ela queria muito o afeto da mãe, e a mãe tinha aquela resistência, enfim, a filha que queria muito o amor da mãe. E ela contou uma situação uma vez que a mãe dela colocou ela pra fora de casa quando ela era jovem. Isso marcou muito ela, foi um ato de muita rejeição. E logo, sei lá, 15, 20 dias depois, um mês depois, ela veio dizer que a filha dela adolescente, ela na altura, ela e o ex-marido dela separados, e ela falou que a filha dela adolescente fez alguma coisa na escola, não sei o que aconteceu, que ela falou: "Eu literalmente coloquei ela pra fora de casa e mandei ela pra casa do pai dela". Só na sessão ela conseguiu perceber o quão ela conseguiu inconscientemente reproduzir a mesma ação que a mãe dela fez com ela Aham. e que lhe causou tanta dor. E ao perceber isso, também gerou muita dor, porque a partir do momento que Ela ela sentiu, sentiu né. a dor de ser rejeitada, ela rejeitou a filha dela, viu. Tudo ali, gente, tudo muito superficialmente, obviamente, né, não vou entrar em detalhes, mas para vocês entenderem que muitas vezes questões e os processos de individualização que não são trabalhados, a gente leva inconscientemente para as relações futuras, seja com os filhos, seja no relacionamento, seja no modo geral. Então é importante sim essa individualização para que não seja reproduzido esse tipo de comportamento inconsciente que quando você percebe às vezes já
Foi. Já foi, né, Já depois veio viveu, já pedir aí você desculpa. talvez em algum momento se a mãe dela tivesse pedido desculpa, é aquela coisa, a coisa já foi feita, o ato já foi Ah, não, feito, não, eu né. digo é isso, já foi, o máximo que É, você vai conseguir fazer é pedir desculpa, é, mas você ou seja, se arrepender. sim, Mas exato, mesmo quando você se arrepende, o perdão ainda tá na outra pessoa, né. exato, Você não pode obrigar a outra pessoa a exato. te perdoar. O que você pode da sua parte é se arrepender, né. Sim, exato. Então, essa individualização é muito importante. E a individualização, a gente fala até individuação, né? Mas a individualização, para ficar assim mais fácil o entendimento, acontece em terapia. Normalmente acontece em terapia. Tem casos, sim, que a gente pode sim fazer uma autoanálise e fazer esse processo. Mas ela normalmente acontece na terapia, que é um ambiente mais propício para a gente trabalhar questões mais traumáticas, experiências, das quais marcam mais a gente, né? Seja positiva ou negativa, que a gente possa trabalhar. Então, a gente não significa que a gente não vai reproduzir questões inconscientes, mas significa que a gente diminui mais a chance, por exemplo, de reproduzir alguma coisa que gere um trauma, uma mudança de comportamento, ou que traga algum risco para a relação, entende? E para a pessoa perceber isso é só com uma reflexão, né, Sim, mas assim, eu falo ela não que consegue ela não consegue reparar, tipo, no comportamento dela, né, diretamente, é só com ela pode em alguns porque eu aspectos, ia ela pode falar fazer autoanálise. eu ia falar isso, autoanálise, mas é porque eu não queria dizer, principalmente aqui na frente de uma psicóloga, que a pessoa por si só mas é isso, Mas uma sim, autoanálise ela chega tem lá. é possível sim a pessoa ter os insights, né, vamos É. pensar assim, dessa autoanálise. Mas, tem situações tão densas que você não sabe nem que aquilo é um problema, Aham. que você só descobre na terapia, por exemplo. E aí na terapia você descobre que aquilo é um causador de dor, que aquilo é um causador, né, de dor emocional e desconforto emocional, de traumas, de enfim, de várias questões desconfortáveis, psicologicamente falando, e aí você vai trabalhar aquilo. Tem situações, assim, a terapia, ela precisa respeitar o tempo do indivíduo. Então, é muito necessário respeitar o tempo do indivíduo. E às vezes eu falo até para umas clientes minha: "Eu tô respeitando o tempo de vocês". E aí uma delas me falou esses dias, né, ela falou assim: "Não, Mari, me puxa, né, tipo assim, não, pode, avançar com o processo, pode me puxar". Eu falei assim: "Não vou puxar". E aí eu expliquei pra ela porque eu não vou puxar, Uhum. porque aconteceu uma situação, inclusive na ocasião com ela, do qual quando eu avancei um pouquinho ali, pra poder trazer um despertar diferente da reflexão, ela essa pessoa em específico tem uma agenda um pouco mais diferente, né, de horários. E sempre no final da sessão a gente marca a próxima sessão compatível à agenda de trabalho dela. E naquela sessão ela saiu sem marcar a próxima sessão. Não queria mais falar sobre Não isso. quis falar mais sobre isso. Então, eu vou no tempo da pessoa. Por mais que eu entenda que ela deveria talvez olhar para isso com um pouco mais de cautela, às vezes olhar para aquilo causa dor. É, não tá preparado. Então, não é o momento de você mostrar isso para a pessoa. Então, eu vou ali no tempo da pessoa, seguindo o fluxo, obviamente avançando sempre do lado. Eu falo que eu sou a lanterninha, né? Então, eu vou avançando sempre do lado e tal. Nunca vou dar um passo para frente, que eu acredito que a minha relação terapêutica também não é forte o suficiente para segurar essa. E a minha relação é forte o suficiente com ela, porque 2 semanas depois eu mandei mensagem e falei: "Oi, tá tudo bem?", né. Aí: "Ai, tá tudo, Mari, eu preciso marcar a próxima sessão". Se a nossa relação é uma relação terapêutica boa, mas é isso, conforme a gente vai mexendo na dor emocional das pessoas, é uma responsabilidade mexer nisso, então eu vou com muito cuidado. E é isso, tem dor que você sabe que existe, tem questões que você até sabe que existe e são conscientes, mas tocar naquilo não é suportável naquele momento e por isso aquilo não é tocado em terapia, e é que talvez aquilo não é trabalhado em terapia, entende? E talvez aquilo nunca vire um tópico de terapia.
Então, e eu respeito, obviamente, sempre o desejo da pessoa nesse Tem sentido, o né, tempo pra da onde ela conduz o processo tem o dela, né. tempo da pessoa, não adianta também tu, tipo assim, forçar, fazer Exato. alguma coisa, até porque a sessão é da pessoa, não é tua, né, é tipo É, isso. tipo assim, quem sou É, eu pra dizer que é, ela precisa é avançar nesse isso, processo? é É isso. ela que sabe se faz sentido ou não a gente mergulhar nesse oceano aí, É, porque entendeu. tem gente que procura, terapia, querendo que você vá lá e aperte o parafuso, É. né, e não é isso. É, até porque eu não tenho a minha abordagem, ela não é, por exemplo, uma abordagem cognitivo-comportamental, que ela é mais objetiva, mais direta, é uma abordagem fantástica, mas não é a minha abordagem. Aham. Então a minha abordagem ela é mais integrativa, ela considera o indivíduo como um todo e eu utilizo algumas ferramentas de algumas abordagens, para trabalhar durante as sessões. Então não necessariamente eu enxergo o cliente como um todo mesmo, né, considero inclusive a religião que a pessoa, tem, as crenças, espiritualidade, o que a pessoa acredita, então isso eu também levo muito em conta, né. E tem algumas abordagens da psicologia que são mais diretas, mais objetivas nesse O sentido, que né. que tu acha que ser mãe mudou a forma que você conduz as suas sessões? Olha, eu acho que me mudou como um todo, né, muda no âmbito, assim, na superficialidade não, mas na profundidade sim. Muda principalmente quando porque nós fala: "Ah, o psicólogo é neutro". Gente, difícil, complexo isso, porque, o psicólogo sim, ele é neutro no sentido de ele não vai te dar uma opinião, uma sugestão, entende? Tipo, o que fazer, tome um copo de água antes de dormir, não vai te dizer isso. Mas trazer a neutralidade para a sessão, com certeza ele vai trazer, mas eu tô dizendo a neutralidade do indivíduo, entende? Então assim, a gente, faz um exercício muito grande, claro, para trazer a neutralidade para a sessão, mas ainda assim somos nós, né, psicólogos ali na frente atuando. Então acho que mudou sim minha forma de lidar, com principalmente com as mulheres que lidam com essa estão lidando, né, com a maternidade, com a gestação, enfim, com o viver mesmo, né, da maternidade, e mudou no sentido de experienciar, é diferente quando a gente não experiencia algo, né, então a gente está falando sobre algo, esses dias não, faz alguns meses, uma pessoa entrou em contato comigo querendo fazer terapia comigo, porque ela estava fazendo ela mora aqui em Portugal, brasileira, e ela estava fazendo terapia com uma pessoa do Brasil, e ela falou: "Eu sinto que a minha psicóloga não compreende o que eu falo". Aham. É isso que eu quero dizer. E por mais que a psicóloga dela seja neutra na sessão, ela não vivencia o que a cliente vivencia. Então ela falou: "Eu vou procurar um psicólogo que seja imigrante, né, uma psicóloga que seja imigrante pra porque ela vai saber o que eu tô falando". Então ela me procurou, porque sabia que eu também era uma imigrante, e sou uma imigrante e tal. Então, é nesse sentido, assim, obviamente nós sempre levamos a neutralidade enquanto profissional, mas enquanto indivíduo, nós temos a nossa história, né, nós temos e a maternidade, contribuiu também para esse processo, né, de não só aumentar o poder de empatia, mas também os recursos para lidar, né, com os clientes, com as Te dá clientes, né. querendo ou não, muda o seu viés, né, muda a sua lente de enxergar as coisas. Sim, Querendo ou não, a sua atividade é uma atividade humana, né, tu sim. não tá lidando com uma máquina, nada disso, com cálculo. Então é uma É, relação humana ali, né, há uma sim. troca. E quando aquelas informações da pessoa te atravessam, é igual um prisma. Aquilo Sim. ali, dependendo do dia, dependendo de tudo, do outro lado é o que vai vir e que vai voltar. Uhum. Então aquilo, de certa forma, não tem como fugir das tuas experiências, de às vezes a pessoa levantar em terapia, às vezes que nem você falou que você tentou forçar, não forçar, mas avançar um pouco no processo ali e percebeu que não, que tinha, já sentiu o limite ali, falou, ó, daqui não, com essa pessoa agora eu não posso tocar nesse assunto. Mas também tem coisas também que com certeza, não sei para você especificamente, mas
provavelmente para psicólogos em geral, eh, também, pacientes, clientes que às Uhum. vezes tocam em assunto ou trazem uma demanda que fazem mal para o psicólogo, né. Tem Sim. também isso? É, tem sim. Por exemplo, eu lembro que na época que eu morava no Brasil, eu tinha uma colega de faculdade, que a gente estudou juntos, e um pouquinho antes de eu vir para Portugal, a gente estava um pouco mais próxima. E numa dessas, idas e vindas na casa dela, ela partilhou que estava num processo de, tentativa de engravidar. E nessa questão de tentar engravidar, ela estava atendendo uma pessoa, que engravidou. E aí, ali, ela falou pra mim o quanto impactou, atender, por exemplo, uma cliente que tinha conseguido Aham. engravidar. E aí ela partilhou comigo, ela falou o quanto isso foi ela precisou de um trabalho interno muito grande para separar as questões, né, todo o contexto dela, né, o conteúdo dela com o conteúdo da cliente. E pronto, e foi algo que marcou a meu repertório de lembranças sobre esse atravessar. Então, tem inclusive demandas que psicólogos acabam, direcionando para outros profissionais. Justamente porque, primeiro, talvez não tenha competências técnicas e né, para lidar com aquele caso, conhecimento em determinados assuntos específicos, né, de demandas. Mas segundo, porque não se sentem confortáveis de atender aquela demanda, porque realmente tem uma contratransferência que a gente fala na psicologia, de atravessar. E aí, quando atravessa nessa questão, é denso você conseguir se separar do indivíduo. Então, é um esforço que emocional. Por isso que a gente fala, né? Eu e a Júlia, minha irmã também é psicóloga, às vezes a gente bate um papo, tal, conversa assim sobre o dia a dia, as coisas, e ela fala: ai, nossa, hoje eu tô sugada, né? Porque tem demandas, às vezes de atendimento que a gente sai realmente, sabe, sugada, justamente porque, exige um esforço psicológico, emocional de quem atende para sustentar aquela sessão, que é bastante intenso. Então sim, nós somos atravessados o tempo todo, e é claro, vai do profissional, né, ter ali a questão da sustentação na sessão, e trabalhar na sua prós na no seu próprio processo de terapia, porque o psicólogo também faz terapia, e que bom, né, que o psicólogo faz terapia. É justamente para poder se separar disso, né, desse conteúdo que é trazido também pelos clientes nas sessões. Então, sim, nós somos atravessados. Ah, interessante, né? Interessante, interessante, porque traz muita pauta, muito assunto ainda para debater. Muita pauta. Mas eu acho que a gente já pode ir encaminhando pro fim aqui do nosso lado. Acho que já tá tarde, né? Nem sei que horas são, quanto tempo Não tem sei, de mas ai, minha eu, blusa tá mas eu toda acabei de caída ver que a aqui. gente não botou carregador nas câmeras. Ah, Eu não sei pois. se daqui a pouco eu vou desligar. É, Mas acho que a gente já falou bastante, foi legal. sim, Então é isso. É isso, Mariana. Estamos aqui no primeiro Dia das Mães com o podcast, né? é Será que a gente verdade. vai fazer vários assim? Dia das Mães, um, Eu dois, acho que três, sim. quatro, cinco? Boto fé, Vamos ver, vamos, boto vamos, fé. vamos tentar. É, queria deixar aqui registrado perante as câmeras que, tipo, eu te admiro muito como mãe. Obrigada. Pô, vejo você, a relação que você constrói com a Eva, esse dia a dia, assim, o carinho que Uhum. você tem com ela, a Obrigada. paciência e até mesmo a falta de paciência em alguns momentos eu também acho bonitinho, às vezes, como ela te tira do sério, assim, e acompanhar de perto essa relação de vocês, né? Uhum, É algo que, assim, que até a foto que eu tirei da gente indo pro mercado é isso, né. uhum. Eu acho que eu tenho muita sorte de ter vocês 2 na Obrigada. minha vida. E o que o Tu vai coraçãozinho. chorar, garota? Eu não. Ah, tá. Não, mas eu me emocionaria fácil. Ah, tá, tá aí fazendo a cara aí. Tô me Ah, tá. segurando. Mas é isso, né, pronto, Em só pra rede dizer isso. nacional, assim, em público, né, Você a gente se emociona. quer mandar um recado aí pra tua mãe? Ah, sim, sim, eu fui pega de surpresa agora nesse recado, Fala muito não que eu tenho que falar com a mas minha mãe também. mãe, você é um exemplo pra mim, eu sempre me espelho, né, na sua força, eh
na sua determinação, na sua dedicação com relação à nossa família e com relação também à criação, né, minha e da Ju. Então, te amo, feliz Dia das Mães e você é a minha maior inspiração. Então, feliz Dia das Mães aí, Sol. Um beijo, um abraço, te amo. Você é minha heroína, minha maior inspiração. Tudo que eu faço é para te dar orgulho. E é isso. Não vou falar muito também não, porque já tô cansado. Mas te amo. Então é isso, amor. Muito obrigado. Mais um Então tá. episódio. Você que assistiu até aqui, pô, curta, se inscreva. Se tá ouvindo pelo Spotify, segue a gente, deixa um comentário. É importante comentar, curtir. Não custa nada, mano. Deixa um curtir, comenta, se inscreve no canal, vai ajudando a gente. Tudo que a gente tá fazendo aqui é com a ajuda de vocês. Tem pessoas que ouvem o podcast, que estão ajudando a gente financeiramente, estão fazendo doações. Se você quiser saber como fazer isso, manda uma mensagem. A gente está evoluindo, a gente já está gravando agora sem limite de tempo. A gente agora tem luz, porque agora é à noite, e a gente Uhum. está conseguindo gravar aqui, porque a gente agora já tem iluminação. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas temos iluminação aí, ó. Tem, A câmera parece que está tem aí. pegando bem. Então, assim. Pouco a pouco a gente está melhorando nossa estrutura e evoluindo. O nosso número de inscritos está aumentando, as nossas visualizações estão aumentando. Então, eu trabalho de grão a grão ali, de um mais um todo dia, até isso ficar multiplicado por muitos. Então, é isso. Ajudem, compartilhem, comentem, deem sugestões. E contem com o nosso trabalho duro. A única coisa que eu posso prometer aqui do lado é que a gente vai estar sempre fazendo o nosso melhor para que isso aconteça da melhor maneira possível e que a gente traga pessoas para sentar aqui, que sejam conversas que tragam qualquer tipo de insight, informação e mudança na vida das pessoas. Então é isso. E acho que é isso. Até a próxima. Até a próxima. Então, Beijinho. valeu, Tchau. tchau.